Olá, pessoal. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Luiz Guilherme Mafle, sou doutor em psicologia, sou analista junguiano pela Associação Junguiana do Brasil, Instituto Carl Gustav Jung de Minas Gerais, que somos associados na International Association for Analytical Psychology. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da editora Fozes para eu poder falar desse novo lançamento, que é o Livro Vermelho para o Nosso Tempo, dos grandes autores, né? Murray Stein e Thomas Artz. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, então vamos falar desse livro, né? Mas acho que antes da gente falar do próprio livro, né, a gente precisa falar do próprio Livro Vermelho de C.G. Jung. Em que circunstância ele é criado? Porque ele é um livro bastante especial para toda a teoria da psicologia analítica. Isso quer dizer, o Jung, até 1912, 1913, quando ele começa a fazer esse diário baseado em imaginações ativas, ele já tinha se tornado um psiquiatra renomado internacionalmente, com pessoas viajando de todos os lugares do mundo para fazerem terapia com ele. Ele tinha uma condição financeira considerável, ele já era professor universitário na Universidade de Zurique, ele trabalhava em Burgholzli, então ele já se considerava, ele mesmo diz no livro, que ele já se considerava uma pessoa bem-sucedida, ele já tinha alcançado tudo o que ele desejava na vida. Então ele se depara com uma situação que é qual que é o sentido disso tudo? Ele não tinha nenhuma, vamos dizer assim, ideia do que ele podia fazer mais, né? Quais seriam as ambições que ele teria na vida. Então ele começa, né, a preencher aí. Então ele começa, né, a preencher esse diário com o livro vermelho, e vocês verão ao lado, né, os livros negros, porque na verdade ele vai fazendo esse diário, os livros negros, e ele traduz, ele faz uma correção para que fazer uma edição melhor, com pinturas, com todos os desenhos, análises, que ele faz esse livro vermelho, né? Isso tudo começa em 1912, 1913. Podemos pensar, talvez. Vem muitos questionamentos sobre o que significava. Então, vamos pensar, que momento que era esse, que era vivido, né? Era um momento de rupturas, um momento em que, pessoalmente, o Jung rompia com Freud, Jung rompia com a universidade, Jung rompia com o hospital psiquiátrico. Então, tudo aquilo que até então, até os seus 37 anos, ele tinha construído, ele começa, né, a revisar qual que é o sentido disso tudo. Então, quer dizer, o sentido não poderia ser só o dinheiro, né? Precisava ter algo mais profundo nisso. E ele recebe, basicamente, esse chamado do inconsciente para criar esse material, para criar toda essa discussão sobre o que seria, né, hoje a psicologia analítica e alguns conceitos como self, como sombra e tudo mais. Então ele se depara com isso. Ok, isso tem de extrema importância para a gente saber, porque dali que ele começa com alguns conceitos como o processo de individuação, né, a metanoia, que é a metade da vida, que é mais ou menos quando Jung sente essa mudança também, e que ele vai buscar dentro de si essa resposta. Quer dizer, nem é só uma busca, essa resposta ela surge de dentro de si. Então, aí chega o Murray Stein. O Murray Stein, ele recebe um convite de Thomas Artz. Thomas Artz é um físico, Murray Stein, um psicólogo, para fazer um livro que pudesse falar qual que era a importância do livro vermelho para os tempos atuais. Então, temos aqui, né, o livro vermelho para o nosso tempo, em que, então, Murray Stein se sente, assim, desafiado, porque muitas pessoas já tinham lido o livro vermelho, diversas publicações sobre ele, sobre a importância, principalmente dizendo qual foi a importância do livro vermelho, tanto para o Jung quanto para a teoria. O que será que seria possível fazer para conseguir criar algo novo, né? O Thomas Artz traz assim, o que é importante para o nosso tempo? O que esse livro vermelho que Jung escreveu, essa imaginação ativa que ele realizou, o que ela pode trazer de ganho para nós, para toda a sociedade nos tempos atuais? Então, que sociedade que é essa? Que tempo atual é esse? Né? É um tempo que a gente denomina pós-modernidade, alguns gostam desse nome, outros não. Então, mas é um momento que a gente sente uma desconstrução muito grande. A gente sente que muito
se tem perdido de referência, principalmente institucional. A gente se apegava, na modernidade, principalmente, se apegava a diversos padrões, né, que já estavam estabelecidos, e esses padrões começam a se desconstruir. Inclusive, se a gente for pensar, o próprio Murray Steiner vai colocar que a psicologia analítica é uma renovação do catolicismo, do cristianismo, para ser mais exato. Então, a própria religião ela começa a ser desconstruída. Os ídolos, os símbolos, eles começam a perder força, né? E isso na época do Jung e hoje com muito mais preponderância. Então, o Murray Stein se coloca essa questão e ele vai, então, convidar diversos pessoas estudiosas de psicologia analítica, não necessariamente psicólogos, a maioria foi, mas não necessariamente psicólogos, e 50 deles respondem com um artigo, com um ensaio, sobre qual é a importância, do livro vermelho para os dias atuais. Então, eu elenquei aqui, eles recebem 50 artigos, 50 ensaios de diversos autores, de diversas áreas, medicina, física, e no próximo vídeo, né, já aviso para vocês, teremos um próximo vídeo, eu vou falar sobre as abordagens que eles utilizam, mas, então, diversos teóricos do mundo inteiro para lidar com questões que são desastres climáticos, reconfiguração geopolíticas que o mundo vai sofrendo, as questões religiosas que a gente tem vivido, questões políticas, questões de gêneros, raciais, tudo isso, né, tem sido debatido nessa nova era que vem chegando, né, e que, de alguma forma, Jung, no seu livro, já trazia luz para essas discussões. Então, diante disso, Murray Stein envia essas cartas e acaba recebendo diversos escritos que hoje, né, estão aí contendo. Esse aqui é só o volume 1, ainda tem, né, volume 2 e por aí vai. Né? Então, decidi fazer o seguinte, pegar quais são os principais temas e como eles são abordados aqui, né, ao longo do livro, para que sirva de uma ajuda de reflexão e também consiga trazer um pouquinho o gosto, né, para ler mais profundamente todos esses textos. Né? A primeira coisa, o primeiro tema, obviamente, é qual que é a contribuição que esse livro pode trazer para nossas vivências cotidianas, né? Ou o que alguns autores, muitos vão dizer, que é exatamente o primeiro capítulo do livro vermelho aqui, que chama Das Kommende, né? O que há de vir. Então, é como se o livro, né, o livro vermelho, ele trouxesse não só uma compreensão de o que há de vir para o próprio sujeito, para o próprio indivíduo, que vamos pensar o Jung está nesse processo de transformação dele, quanto para o que há de vir para a nossa sociedade. Lembrando que naquela época, aquela suposta pacificação que a Europa havia chegado, ela estava se destruindo. E não por acaso, em 1914, eclode a Primeira Guerra Mundial, o que assusta muito Jung. Então ele compreende que daquelas visões que surgiam, não dizia apenas do seu próprio processo psicológico, mas também dizia de um processo da sociedade que estava sendo, né, eclodindo naquele momento. Alguns dos textos, principalmente o do Thomas Artz, ele vai trabalhar o que há de vir. Então, ele vai analisar que a gente está vivendo esse momento, né, da pós-modernidade, nessa liquificação que a gente tem vivido. Quem gosta de estudar Bauman vai saber exatamente o que significa, né, dessa sociedade líquida que a gente tem presenciado em todas as relações, de todos os projetos, hoje eles existem, daqui a pouco eles deixam de ter importância. Então, o que isso causa nas pessoas? Que vai ser um termo que ele vai utilizar, vai ser o angst, né, que está referenciado ao medo, né, que está referenciado a uma descrença, uma perda das ilusões, uma perda da segurança. Então, nesse momento, as pessoas tendem a sentir muita ansiedade, medo, e a gente começa a ver dentro da nossa sociedade mesmo um aumento, né, de casos de depressões, ansiedades e outras patologias psicológicas, né? Então, a gente tem vivido esse momento. E esse momento vem exatamente por essa desconstrução muito forte que a sociedade passa por ela, de muitos questionamentos de todas as instituições. Inclusive, como eu já disse anteriormente, a instituição religiosa. Então, qual vai ser um ponto, né,
que o livro vermelho está trazendo para a gente, que o Jung está trazendo para a gente? Já que é uma renovação, se for pensar a psicologia analítica e o próprio processo de individuação do Jung, ele é uma renovação do cristianismo, em certa medida, o que se tem é que as imagens, os símbolos externos cristãos que nos davam uma certa segurança, um certo caminho, isso para o Ocidente, ele começa a perder força. E onde que o Jung vai encontrar isso? Dentro de si. Né? É todo um processo de busca de compreensão da própria realidade interior. E a busca desse, que vai ser nomeado futuramente como self, ou abertura para que ele ecloda, é a renovação que a gente tem dessa espiritualidade, quer dizer, de dar um sentido maior para a nossa vida que a própria existência cotidiana. Então, que antes a religião preenchia esse espaço, né? Isso não só a religião cristã, mas todas as sociedades mais originárias têm essa relação com a divindade, né? Ela preenchendo determinados sentidos na vida. O Jung vai falar, olha, para a nossa sociedade isso não cabe. Né? A nossa sociedade, precisamos desse aprofundamento da alma, para que lá venha esse sentido maior. E esse sentido maior vai estar no self. Esse self, então, esse si mesmo, tornar-se quem se é dar um sentido mais amplo à vida do que as questões cotidianas. E isso vem em uma compensação do mundo exterior. Né? O mundo começa a se dissolver em suas perspectivas, né, sociais, e então surge a necessidade de buscar em outro espaço o sentido para a própria existência, já que o mundo fora já não está cobrindo ele, né, já não está preenchendo. Então, vamos buscar no interior, vamos buscar nos nossos processos inconscientes, né, qual que é o sentido maior. Então, esse é o sentido religioso, né, uma busca de um sentido maior, mas isso não quer dizer um individualismo, um afastamento do mundo, né? Muito pelo contrário, porque quando eu busco o sentido que está em mim, ele diz muito respeito à comunhão com as outras pessoas, a como eu posso, inclusive, transformar essa sociedade ao qual eu vivo nela. Então, me cria uma ligação, não é um isolamento, né? Eu estou criando um espaço no qual eu posso me conhecer melhor e relacionar com as outras pessoas como seres humanos, e não como imagens que eu tenho sobre essas pessoas. O que se coloca em jogo é a disputa entre um espírito da época, o Zeitgeist, né, que é o espírito do momento, é o que eu estou vivendo nessa realidade momentânea, para abrir espaço e ele entra em conflito com o espírito da profundeza. Então, existem duas formas de estar no mundo, vivendo o cotidiano e o vivendo esse significado mais profundo. Então, esse processo de conhecimento interno, ele vai possibilitar que a gente recrie a nossa significância dentro da nossa realidade. Então, isso muda totalmente a nossa personalidade e muda completamente a simbologia do mundo. Então, se a gente tem hoje toda esse pensar, esse questionar sobre a psicologia, a importância da busca desse si mesmo, né, de dar abertura para esse inconsciente, a gente deve muito a esse trabalho que foi feito pelo Jung, né? Então, quer dizer, ele não muda só a si, ele muda toda a compreensão e gera novos significados para a nossa realidade, né? E existe um processo, é outra coisa que vai ser pontuada aí no texto, ao longo do livro, que existe um processo. Quer dizer, primeiro eu tenho que ter a abertura de um contato com a alma, né? O segundo, eu tenho que confrontá-lo. Num terceiro momento, eu vou ter uma ressignificação dessa imagem de Deus, para aí gerar um novo Aion, que é uma nova era, né? Então, quer dizer, esse processo de individuação que cada um faz é um renascimento da religião, mas não a religião numa instituição única, na qual todo mundo deve seguir a mesma coisa. Muito pelo contrário, porque o próximo passo, exatamente desse processo, é o imitate Christi, que quer dizer que não é para ser a mesma coisa que outra pessoa, mas buscar esse processo de profundidade, assim como a outra pessoa buscou, assim como Jung buscou, assim como Jesus buscou. Eu não estou só imitando a imagem, mas eu, inclusive, às vezes eu tenho que destruir essa imagem de exemplo para que eu possa buscar a minha própria verdade no meu interior, né? Dentro do livro vermelho tem até o momento da morte do herói, que é algo muito significativo dentro de toda essa estrutura. Então, quando se tem essa confrontação entre
o Zeitgeist, que é o espírito da época, e o espírito da profundeza, a gente tem os opostos. E com o confronto desses opostos, o que esse processo de conhecimento do self vai nos trazer é a possibilidade de união deles, a união dos opostos. E quando esses opostos se unem, a gente tem uma terceira via, se a gente tem uma terceira possibilidade, a gente tem a síntese dos dois, que vai trazer, que vai criar, né, uma nova vivência, tanto individual quanto coletiva. E logo, no fim, a gente compreende esse processo e integra isso na nossa vida. Então, esse é um dos pontos, talvez o ponto central, que o livro aí, né, o livro vermelho para o nosso tempo vai nos trazer. Porque caso todos nós nos empenhemos em fazer esse processo acontecer, a gente traz uma transformação social, e uma transformação mundial, e uma transformação individual, que é não só significativa para a gente, quanto significativa para todas as pessoas, né? E com a capacidade de integrar opostos, porque essa divisão, né, que em eras anteriores se dizia entre o bem e o mal, ela precisa ser refeita, né? Esse maniqueísmo, essa divisão, ela precisa ser ressignificada para outros processos que vão surgindo. Um segundo tema, que vai ser bastante trabalhado, né, ao longo dos textos, é essa ressignificação dessa busca interior. Então, como disse anteriormente, a gente tem toda essa, vamos dizer assim, essa busca dessa nova religiosidade, essa busca desse self, e isso nos coloca o quê? Que o livro vermelho, ele abre para a gente a existência de um mundo interior, a existência de uma dinâmica própria do inconsciente. Porque, como já foi falado, a obra, né, o livro vermelho, ele foi crucial para todo o restante da obra do Jung, a partir daquele momento. Né? Símbolos da transformação, a partir ali do volume 5 da obra até o final, o que vai ser trabalhado é exatamente essa dinâmica que acontece no inconsciente, que ela tem uma dinâmica própria, uma dinâmica, né, uma autonomia, na qual todos os nossos arquétipos e complexos, eles estão em conexão, eles estão em diálogo, então tem um processo que ele passa, né? Então, no próprio livro vermelho, essa realidade interior, ela vai passar de uma destruição ou uma desconstrução desse espírito do tempo, que é Isdubar, que vai representar isso na obra do Jung, para cada um vai ser uma figura própria, né, que é matar o herói. Esse herói, né, Siegfried, vai ser morto ali dentro da história, né, para um aprofundamento. Você vai ter contato com Salomé, que Jung depois vai nomear como a ânima, né, como isso que anima a nossa alma, né, essa figura oposta ali que faz que a nossa alma tenha sentido, tenha vida, que caso a gente não preste atenção, ela pode ser bem cruel, mas quando num relacionamento bem estreito e bem sincero, ela traz muita, vamos dizer assim, muita animação para que a gente possa dar sentido às coisas, para depois chegar em Elias, como uma nova imagem de Deus, e Filemon, com esse sofista, né, com essa compreensão de tudo que acontece, né, e esses processos. Então, essa abertura para a alma vai ser outro tema bastante significativo que vai ser trabalhado no livro. E outras coisas, né, como que essa dinâmica acontece? Se em algum momento a gente desmembrou-se, diversos significados, assim como Dionísio faz, ele é desmembrado, ele depois a gente precisa reunir todos esses aspectos, né? Então, quando eu faço esse aprofundamento com uma imaginação ativa, o que eu acesso ali são essa possibilidade de integração de todos esses aspectos mesmo inconsciente. Então, é um aprofundamento que se tem, que vai fazer não só eu me conhecer, como reunir todos esses aspectos. Então, isso, para cada sujeito, para cada indivíduo, vai ser extremamente importante. E uma pessoa que se trabalha com muito afinco, ela acaba trazendo, né, boas transformações e relações, né, para a sociedade a qual a gente vive. E um terceiro ponto, que isso tudo, né, todo esse trabalho que a gente tem, né, de aprofundamento da alma, pensando tanto o confronto com o espírito do momento, né, o Zeitgeist, e colocando, né, dando abertura para esse espírito da profundeza. E aí, reconhecendo que tem processos querendo vir à consciência e vindo à consciência virão para o mundo, isso
é exigido da gente uma questão ética. Ética no sentido de uma aceitação e um respeito que possa transformar em realidade, que a gente assuma que isso que surge em nós é uma determinação ou um impulso para que a gente coloque, expresse no mundo. Então, ao invés de falar, olha, vou deixar isso de lado, isso não faz sentido e pronto. Não, é importante que eu assuma todas as perspectivas que estão sendo trazidas, seja na construção ou destruição de alguma coisa, e que isso possa ser colocado em prática, que isso venha para a vida, que a pessoa então ela assuma como um princípio ético, um princípio existencial mesmo, né? Porque nesse momento é a hora que a consciência faz a escolha. E esse é um ponto que também vai ser muito trabalhado no livro, que não adianta eu olhar para todo esse processo e na hora de eu colocar isso em prática, eu não colocar. Eu não colocar essa transformação toda que tem ocorrido comigo, eu não demonstrar, por exemplo, qual que foi a ética do Jung nesse processo. Foi ter aprofundado, ter dado abertura para que seu inconsciente se expressasse, mas por outro lado foi transformar isso em ciência. Ele mesmo disse que se ele não tivesse conseguido fazer esse processo, ele mesmo teria morrido, né? Ele não daria conta de suportar, não transformar isso em algo real. Então, quando ele dá essa abertura e ele transforma isso em ciência, quer dizer, hoje estou aqui discutindo isso graças à possibilidade que ele trouxe para a gente, né? Essa abertura ética que ele teve de tornar público a própria vivência. Tudo bem que ficou guardado por mais de 100 anos, né? Ou quase 100 anos, né? Esse livro, em 2009, que ele vai ser publicado a primeira vez, que ele vai vir à tona, mas ele sabia que um dia seria importante que as pessoas soubessem o que ele experimentou. E uma das formas que ele foi fazendo ao longo do tempo, além do próprio livro vermelho, foi fazer a própria obra dele, né? Transformar aquilo em ciência, transformar isso em um conhecimento replicável que hoje diversos psicólogos, terapeutas, psiquiatras vão utilizar como base da sua prática no dia a dia e vão ajudar muitas pessoas com isso. Então, o processo ético é isso, assumir que o que está vindo é real, lidar como uma realidade objetiva, o que acontece no inconsciente, e transformá-lo isso em algo apresentável, que vai estar presente para todas as outras pessoas, que não vai ficar guardado só para mim. É assumir isso enquanto uma realidade pessoal. E assumindo enquanto uma realidade pessoal, obviamente, isso vai alterar toda a sociedade, todas as relações que a gente tem. E por último, os textos eles vão colocar questões, então tudo bem, eu estou lidando com a pós-modernidade, mas eu não posso pensar só no indivíduo. Eu tenho que pensar em será que esse livro vermelho ele teria alguma utilidade para a sociedade de uma forma geral? E eles vão colocar que sim. Então, quer dizer, temas como tecnologia, como meio ambiente, como, por exemplo, a arte também, ela poder se apresentar e a gente poder interpretar nessa arte os processos psicológicos que estão acontecendo com as pessoas, compreender que ser diferente é poder produzir uma consciência diferente, e produzindo uma consciência diferente, eu produzo uma realidade, um mundo diferente. Então, gente, conseguem perceber o tanto que a profundidade que o livro vermelho traz para a nossa realidade? O quanto que ele mobiliza não só eu enquanto indivíduo, que dentro do consultório eu vou ter meus desenvolvimentos, vou ter minhas compreensões, mas saber que essa transformação profunda que eu posso ter, que a imaginação ativa ela não vai se resumir, né, ao consultório, isso pode ser feito em diversos outros espaços, quando eu acesso essa profundidade no meu inconsciente, me transformo como pessoa. E como pessoa, eu estou atuando no mundo. E atuando no mundo, eu estou transformando outras pessoas também. E se cada uma se der ao trabalho, porque é um trabalho árduo, é um trabalho sofrido, porque a gente começa a deparar com todas as nossas sombras, quer dizer, tudo aquilo que a gente recusa em nós, a gente precisa deparar com elas. A gente vai compreender que a nossa consciência não é o que rege o nosso mundo, a gente tem um mundo inconsciente que, se a gente dá abertura, ele tem um potencial de salubridade muito grande, seja para a gente, seja para a sociedade. Então, na busca de nos tornarmos seres humanos melhor, Jung nos deixa esse legado, um livro que nos mostra o processo de uma pessoa que se dedicou a aprofundar na própria alma e com aquilo que ele consegue acessar e ter contato, ele vai criando toda uma ciência, toda uma nova realidade, ao qual nos tempos atuais a gente está vendo se expandir bastante
esse conhecimento da psicologia analítica, tem nos convidado para esse autoconhecimento, e a própria realidade, o nosso zeitgeist, a nossa pós-modernidade, tem nos mostrado também o quanto uma era tem ido embora e a gente precisa criar outra. Precisa criar outra até para o nosso bem-estar, para a nossa realidade. Não é retornar, mas é o que há de vir. E é isso, o primeiro capítulo do Livro Vermelho, e é assim que eu encerro o vídeo de hoje. Mas já convido vocês, falaremos, né, no próximo vídeo sobre as metodologias utilizadas, né, para fazer esse livro, né, o Livro Vermelho de C.G. Jung para o nosso tempo. Então, aguardo vocês lá, espero que tenham gostado do vídeo, deixem aí seus comentários, se gostaram ou não gostaram, compartilhem com as pessoas, né, as quais você acha que podem se interessar pelo vídeo, e vamos lá, no próximo vídeo a gente vai comentar mais sobre o que tem nesse livro. Um abraço!